Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Melissa Teles Lobo, eu sou atriz, gestora e produtora do Centro Teatral e etc e tal, um grupo de teatro, mímica e humor aqui do Rio de Janeiro. Fui contemplada pela Lei Aldir Blanc 2020 e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre teatro de grupo, produzir, atuar e circular. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho da experiência de cada espetáculo de repertório do Centro Teatral e etc e tal, e como funciona a dinâmica de toda vez que a gente sai com um espetáculo da cidade e viaja com ele por várias cidades do país, do estado, seja de ônibus, seja de avião, seja de transporte próprio. Eu vou relatar isso para vocês nas próximas cenas, tá bom? Primeiramente, eu vou falar sobre a nossa estrutura aqui no Rio de Janeiro. Esse projeto foi contemplado pela Lei Aldir Blanc 2020, como eu já disse anteriormente, através da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro. Estou muito feliz de ter sido contemplada por esse projeto nesse período de pandemia, por causa do novo coronavírus que já nos acompanha aí há quase um ano, de teatros fechados, de mobilidade reduzida e de cuidados especiais por conta dessa emergência sanitária. Nós temos uma sede no centro da cidade do Rio de Janeiro, na Rua Senador Dantas. Lá a gente tem um escritório de produção e também guardamos o nosso acervo e temos um espaço para ensaio. É um espaço um pouco reduzido, mas ele atende muito bem nós que somos 3 atores, gestores e mímicos para a realização dos nossos trabalhos de espetáculos de repertório. Atualmente nós temos 10 espetáculos de repertório que circulam quando, claro, os projetos de circulação são viáveis, e nesse momento da pandemia eles não são viáveis, mas que circulam por todo o estado, por toda a cidade e por todo o país também. E eu vou falar um pouquinho de cada espetáculo, a estrutura de cada espetáculo em cada tipo de viagem, e vocês vão poder também acompanhar um trechinho dos espetáculos aí na telinha de vocês. Desde 1998, o etc e tal realiza os seus espetáculos de repertório viajando. Então, sempre que a gente viaja, que a gente sai da cidade do Rio de Janeiro, a gente conta com uma produção local ou uma produção de suporte, que geralmente vem do nosso contratante ou nós mesmos contratamos. Então, são mais de 20 anos aí de experiência, circulando por vários centros culturais, teatros, espaços públicos, vários equipamentos culturais em diferentes pontos do Brasil com diferentes estruturas. E para cada diferente estrutura a gente precisa de uma adaptação diferenciada. Isso é muito importante quando a gente pensa que no teatro de grupo a gente tem um repertório que se mantém o tempo todo, que se renova também o tempo todo, porque as peças, por conta de muitas viagens, elas vão se deteriorando, e é por isso que a gente precisa também estar sempre pensando, e não só na nossa parte de atuação, mas na parte da gestão, de produção e a circulação dessas obras. Dentro da nossa tríade, teatro de grupo, produzir, atuar e circular, eu vou começar falando da parte da produção. Nós, do etc e tal, nós somos 3 gestores, então cada um faz uma parte do projeto, da elaboração do projeto, aplicação do projeto, que é a aprovação desse projeto, concretização desse projeto. E geralmente a gente precisa viabilizar essa parte de produção para poder viabilizar a nossa atuação. E assim esses projetos de circulação acabam acontecendo. Então toda a parte de aplicação do projeto com objetivo, justificativa, formato, orçamento, contrapartida, isso tudo a gente coloca hoje principalmente através de plataformas, né? Porque os projetos são todos virtuais. Quando a gente começou, esses projetos eram todos impressos, então eles deveriam seguir via correios para muitos lugares do Brasil. Hoje, felizmente, a gente tem a facilidade da internet, que a gente consegue mandar todo o material, inclusive vídeos, gravações na íntegra dos espetáculos, as necessidades técnicas todas, a gente consegue estar enviando isso pela internet, através de
às vezes plataformas próprias de aplicação de editais, às vezes pelas próprias plataformas que viabilizam os e-mails. Então, essa parte da produção, eu, Melissa Teles Lobo, Álvaro Assad e Márcio Moura fazemos em relação ao nosso grupo, etc. e tal, a partir da nossa cidade sede, que é o Rio de Janeiro. Nossa primeira produção foi o espetáculo Fulano e Cicrano, que conta com 2 atores no palco e um ator que também se desdobra como técnico na parte técnica e mais um técnico convidado. O Fulano e Cicrano, esse nosso espetáculo, Victor James, Macaco e a Boneca de Piche e o de Férias no Sítio, que são 4 espetáculos diferentes. A gente conta com essa equipe exígua, então são espetáculos que são mais fáceis economicamente de se deslocar pelo país. A gente consegue acomodar o material deles em carros utilitários, nos destinos, a gente consegue transportá-los em ônibus de carreira comum e também nos aviões também de carga comum, que vão os atores, né, a produção e o material também. Esses 4 espetáculos, eles são os nossos espetáculos que têm maior mobilidade quanto ao tipo de palco, ou seja, Fulano e Cicrano, Victor James, o Macaco e a Boneca de Piche e o de Férias no Sítio, a gente consegue fazer tanto em espaços fechados, no palco italiano tradicional, como também a gente consegue fazer em espaços adaptados, teatros adaptados. Então esses espetáculos chegam a muitos lugares no país, chegam a cidades pequenas que às vezes não têm equipamento cultural, e a gente consegue levar nossa arte, o nosso trabalho para esses lugares através dessas 4 obras. Segue aí um pouquinho, trechinho de um pouco de cada espetáculo para vocês acompanharem, tá bom? O Centro Teatral e etc. e tal apresenta Fulano e Cicrano. Elizabeth Maria estava em frente à sua casa. Moravam no 18º andar de um alto edifício. Infelizmente, naquele dia, o elevador não estava funcionando. E começou a subida. Subindo, 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 ela chegou no térreo. Play. G1, G2, G3, primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, e no 4º andar as compras começaram a pesar. Elizabeth Maria, hoje é dia de feira. 5 sacolas em cada mão. O que toda mulher faz quando entra num carro? Quebra a bola. Quebra a bola. 3. Quebra a bola. 15. Quebra a bola. Já o espetáculo No Buraco é um espetáculo que conta com os 3 atores do Etc. e tal em cena.
Então, a nossa equipe é maior de viagem. Geralmente, somos 6 membros na equipe, 3 atores e 3 técnicos. E esse espaço reservado para esse tipo de espetáculo, como no Buraco, ele deve ser um teatro tradicional, com uma inclinação adequada, para que a gente possa realizar os truques, já que a gente se apresenta com o hemicorpo para cima, ou seja, a plateia só enxerga metade do corpo do ator, a outra metade para baixo. A gente acaba usando a imaginação do espectador. Então, em 2010, a gente estreou esse espetáculo aqui no Rio de Janeiro e a gente circula com ele desde então. É um espetáculo que exige um pouco mais de estrutura, tanto de palco como de logística, porque o material do espetáculo é um pouco mais pesado, a gente precisa de um transporte próprio, tipo uma van ou uma Kombi, que leve e acomode os atores, né, os 3 atores, a equipe e também o material. Esse material é todo desmontável em cases que vão acondicionados com tanto figurinos, adereços, peças de cenário e às vezes até iluminação. Segue um trechinho do espetáculo no Buraco para vocês acompanharem, se divertirem um pouquinho. Eu espero que vocês gostem do espetáculo no Buraco.
Já o maior menor espetáculo da Terra é nosso Circo de Pulgas, e ele faz jus realmente a esse nome, sendo a nossa maior produção, maior volume de material que a gente precisa levar quando a gente circula, maior estrutura que a gente necessita dos equipamentos culturais. Então a gente também trabalha com uma equipe de 3 atores e 3 técnicos. A gente precisa de um equipamento especial de luz, um equipamento especial de som, e esse espetáculo realmente nos exige uma logística, uma estrutura grande. E por mais que seja um espetáculo de estrutura grande, a plateia desse espetáculo é reduzida. Como a gente trabalha nesse espetáculo especificamente com teatro de miniatura, a gente precisa muito da proximidade palco-plateia. Então, geralmente, uma semi-arena ou um teatro de palco italiano pequeno atende às necessidades técnicas desse espetáculo especificamente. A trilha desse espetáculo foi composta por Marcelo Pellegrini. Os figurinos são de Fernanda Sabino, com o acompanhamento, né, da Artesanal Companhia de Teatro, e o cenário foi desenhado pelo saudoso Domingos de Montagnier e todo feito pelo Ateliê de Brincadeiras. São vários truques, são vários engenhocas e várias técnicas de teatro em miniatura para levar ao público um grande circo muito pequenininho, realizado pelo Etc e Tal. Geralmente também nesse espetáculo, quando a gente circula com ele, a gente leva um bom equipamento no avião. Geralmente tem que ser um equipamento, tem que ir no avião, e cada cidade que a gente se apresenta, a gente precisa realmente de um transporte especial para carregar o cenário, mas o cenário também vai todo desmontado, acondicionado em caixas específicas para cada item de cena, para cada parte do cenário, para cada truque. Isso tudo é montado nos teatros que a gente chega pelo Brasil, e a gente consegue então realizar junto com as equipes locais que tem os recursos de iluminação e os recursos de som. A gente consegue montar toda a nossa mini tenda circense. Há muitos e muitos anos, em terras habitadas do outro lado do oceano, a higiene não era um hábito dos mais aplicados, e a proliferação de odor e pragas espalhou-se pela terra dos homens. Dentre essas pragas, uma se destacou pela força e domínio físico descomunal: a pulga. Algumas pessoas acham que as pulgas não cantam. Outras, que as pulgas não falam. Simplesmente as pulgas exalam um perfume que roubam de ti. Ai, mas essa pequenina pulga aprendeu, através da fricção de suas 2 antenas, a imitar perfeitamente a voz humana. Com vocês, uma chanson com pulga e ave. Nagem azul infinito, foi le desatou. E agora, um salto impossível no Circo dos Ônibus.
um salto mortal rotacional com translação, que consiste em girar em torno do eixo do próprio corpo e do eixo do trapézio. Perfeito! É chegado o grande momento do nosso espetáculo. O ápice, a bonga! O espetáculo João Alfaiate, um herói inusitado, é uma adaptação do conto original dos irmãos Grimm, do Alfaiate Valente, que a gente fez um cenário inspirado nos painéis da década de 40, todo desmontável e todo refeito à vista do espectador. Nesse espetáculo a gente tem também um material bem extenso que conseguiu ser compactado para que a gente pudesse viajar por várias cidades do Brasil. Então geralmente a gente conta com um carro utilitário ou uma van de transporte, também conta com 3 atores em cena, 3 técnicos. É um espetáculo que foi super premiado, ele estreou em 2017 em São Paulo, foi premiado em São Paulo, foi premiado no Rio de Janeiro, e ganhou várias indicações também, menções honrosas. É um espetáculo muito legal, adaptável para palcos italianos. Ele não pode ser feito em muitos espaços abertos, mas ele consegue ser adaptável para diferentes tamanhos de palcos italianos. E eu acho que isso é importante quando a gente fala de teatro de grupo e da perpetuação do repertório, porque a gente precisa realmente que as peças sejam viáveis para não só se acomodar na realidade da estreia delas, na cidade que elas estreiam, mas justamente para poder circular para o maior número de equipamentos culturais possíveis para chegar ao maior número de espectadores possível. Isso a gente preza muito dentro do trabalho do Etc e Tal, e com João Alfaiate, um herói inusitado, não foi diferente. É um espetáculo para todas as idades e que traz uma surpresa. Acompanhe um trechinho aí do João Alfaiate, um herói inusitado.
falará. Nesse espetáculo nosso de 2017, foi a primeira vez que a gente trabalhou com visagismo, o que é uma transformação dos nossos rostos de atores. Então a gente contratou e teve a colaboração linda de um artista incrível chamado Kleber de Oliveira, e a gente vai mostrar aí em 3 vídeos a preparação desse visagismo, a transformação dos nossos rostos através de próteses e maquiagens, que não era uma técnica usual no etc e tal, para esse projeto e esse trabalho. Por isso, nesse espetáculo especificamente, a gente precisa de um tempo maior de montagem e um tempo maior de pré-preparação antes de entrar em cena. Eu acho que esse é um dos grandes desafios quando você atua e produz também, porque essa logística de administração do tempo em cada região que você vai, em cada apresentação que você faz fora de uma temporada regular, é muito importante. Acompanhem um pouquinho o processo de visagismo do espetáculo João, o Alfaiate. Que coisa mais linda! Gostar! Mais um espetáculo que a gente reestreou
e foi no início de 2020, foi nosso último trabalho de reestreia, antes do fechamento em março de 2020, como todos sabem, por conta da emergência sanitária mundial, foi o espetáculo Branca de Neve, que reestreou no Sesc Pompeia, em São Paulo. Esse espetáculo, a gente fez todo um remodelamento dele, porque a primeira estreia dele foi em 2006, no Teatro do Oi Futuro. É um espetáculo também que conta com os 3 atores em cena, conta com uma equipe grande. A gente novamente trabalhou com visagismo, figurinos de Fernanda Sabino, visagismo de Kleber de Oliveira, a luz do Aurélio Oliose, a preparação mímica e a direção sempre do Álvaro Assad, a música do Joaquim de Paulo. E esse espetáculo especificamente é um espetáculo nosso muito legal, porque ele é totalmente sem palavras, então ele é como se fosse um filme mudo, e a gente trabalha com teatro de sombras, também uma técnica incorporada no Branca de Neve, tanto na primeira versão de 2006 como nessa última versão de 2020, com o pessoal da Companhia Gente Falante do Rio Grande do Sul, que fez todas as nossas silhuetas e nos assessorou nessa criação do teatro de sombras, e foi muito legal juntar isso à nossa técnica de mímica. É um espetáculo também que precisa de uma pré-produção grande, uma logística maior, também em termos de material, tempo de montagem e monitoramento do tempo, porque também a gente precisa atuar, né? E atuar não só, como no João Alfaiate, com um personagem durante toda a peça, mas com vários personagens que vão se trocando durante a peça. Então a gente precisa realmente de uma preparação grande do trabalho de direção de cena de cada ator para poder realizar esse trabalho do Branca de Neve, uma aventura gestual totalmente sem palavras. Acompanhe um trechinho da última versão do espetáculo Branca de Neve, realizada antes do fechamento. Provavelmente foi nosso último período de atuação com a plateia, né? Espero que isso volte em breve. Acompanhem aí um trechinho, inclusive a gargalhada do público. Vem com a gente.
E para finalizar, então, eu vou falar sobre o espetáculo do surrealismo, a onipotência do sonho. Esse espetáculo é que nos exige mais, tanto de atuação como de produção e uma logística enorme na circulação. Esse espetáculo, ele fala, é um espetáculo itinerante, um espetáculo que mistura artes visuais, artes plásticas, mímica, circo e teatro. É um espetáculo itinerante e a gente realiza ele em vários espaços abertos, sejam em áreas comuns de centros culturais, passeios públicos, áreas comerciais. É um espetáculo que circula, é um espetáculo que interage com o espectador sem plateia, todo baseado sem plateia? Sem plateia? Não, com a plateia. Não com uma plateia fixa, mas todo baseado em mobilidade, circulação e interação silenciosa com o espectador. Nesse espetáculo especificamente, a gente trabalha com uma equipe enorme, não só dos 3 atores, do etc e tal, mas também convidados ilustres, como o circense Chesco Vilares, a Amarilis Irani, o Kleber de Oliveira, ambos pernaltas. A gente trabalha também com a Fernanda Sabino, que além de ser a nossa figurinista, ela também atua nesse espetáculo e é muito interessante, que também faz parte da nossa equipe, a Lu Altman e o Levi Leonardo, que são as pessoas que fazem toda a parte de produção, segurança e logística quando a gente está na rua. Sem esquecer também que esse espetáculo ele conta com uma trilha sonora ao vivo, realizada pelo nosso maestro Joaquim de Paula. Esse espetáculo ele é muito interessante porque ele se adapta a qualquer formato. Precisamos também de uma logística grande de viagem que leve essa equipe grande e também o material que é bastante grande, bastante vistoso e volumoso. E a gente conta com vocês assistindo mais um trechinho do trabalho do surrealismo, a onipotência do sonho. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido um pouco como funciona essa logística, né, de teatro de grupo, nessa parte de produção, de atuação e de circulação
que tanto nós, os gestores, fazemos, como também a nossa equipe e todos os nossos convidados. Espero que vocês tenham curtido os trechos dos espetáculos e assim que a emergência sanitária acabar, nós nos encontraremos provavelmente em algum espaço de atuação, na plateia, no teatro, todos muito próximos. Muito obrigada por terem assistido até aqui e até a próxima! Lembrando que esse vídeo foi realizado durante o período de distanciamento social e foi incentivado pela Lei de Incentivo Aldir Blanc, através da Secretaria de Estado e Cultura Criativa do Estado do Rio de Janeiro. Espero que vocês tenham se divertido e até a próxima!